Olá, meu querido, tudo bem? Desculpe a bagunça aqui, desculpe, tá? Que eu continuo aqui no meu quarto, tá bom, meu querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje aqui está bastante calor. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, né? Graça eterna para todos os nossos irmãos, para nossos amigos, os nossos irmãos inscritos do nosso canal. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Continue se inscrevendo, tá bom? Continue compartilhando nossos vídeos, continue deixando o seu comentário aí. Inclusive, meus queridos, eu deixei uma enquete lá na nossa comunidade, pedindo a opinião a vocês sobre qual horário, o melhor horário que casa para vocês, para nós colocarmos o nosso vídeo aí na plataforma. Porque talvez o horário que está subindo, talvez não tá bom para você. Dê a sua opinião lá, tá? Lá nos comentários, deixei uma enquete lá. E de acordo com o seu voto, o melhor horário para você, aqueles irmãos que escolher o horário que foi escolhido de maioria, eu vou fazer isso, tá bom, meu querido? Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, muito importante. Eu quero aqui nesse vídeo trazer um assunto muito importante. Eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 1. Você em casa, leia a partir do versículo 10. Mas eu aqui, eu vou ler a partir do versículo 17. Porque está no texto, está no contexto. Qual é o assunto? A batalha que o apóstolo Paulo já enfrentava nos seus dias. Qual era essa batalha, irmão Alberto? É uma batalha, meu querido, que Paulo já enfrentava há 2000 anos atrás, e a igreja evangélica ainda continua do mesmo jeito, semeando essa semente no meio dos irmãos. Por incrível que pareça, e está no nosso meio também. Por incrível que pareça, eu quero falar nesse vídeo sobre uma coisa que talvez você já ouviu falar, porém não sabe ainda o significado real. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 17, que diz assim: Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha que coisa linda. Olha que coisa bonita, meus queridos. Os judeus pedem sinais, ou pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, ou seja, tanto judaizante como gentios, não é? Paulo diz aqui, tanto judeus como gregos, olha o que ele está falando aqui, tanto um como o outro, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muito os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta que ela é muito relativa. E este assunto ele deve estar muito recorrente. Já era para a gente estar falando disso há mais tempo. Mas, às vezes, esse trecho da Bíblia passa despercebido.
Em primeiro lugar, meu querido, eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos entrar no assunto. Você já ouviu falar de pessoas, ou você já ouviu falar em pessoas narcisistas? Hã? Não ou sim? Bom, deixa eu explicar para você. Pessoas com personalidades narcisistas, sabe o que é? É aquela pessoa que tem opinião muito elevada sobre si mesmo. É isso aí, meu querido. São as pessoas que têm uma opinião muito elevada sobre eles mesmos. E essas pessoas têm necessidade de admiração. Geralmente, esse tipo de pessoa, ela carrega uma crença de que as outras pessoas são sempre inferiores a elas ou inferiores a eles. E com isso, essas pessoas, eles não sentem empatia pelo seu próximo. Meu querido, preste atenção numa coisa. Está acontecendo uma coisa no meio do povo que estão no YouTube, tanto os que pregam a graça, como aqueles que pregam a lei ainda. Eu sou ensinador da graça, mas a minha, vamos dizer assim, a minha fala hoje, eu falo sobre o Evangelho Eterno, mas eu não deixo de falar sobre a graça. Por quê? A graça acabou? Não. Quem acabou o tempo foi a lei. A lei, no seu tempo, que acabou. A graça, ela é uma continuidade do ministério de Paulo para apontar para o século dos séculos, sem fim. E o século dos séculos sem fim, eu estou vivendo, você está vivendo, as próximas gerações vão viver, ou você acha que eu estou no último século? Não, querido. A Terra, ela foi feita para durar eternamente. O Salmo 37, Eclesiastes 1 e versículo 4, o Salmo 103, o Jó, capítulo 38. Então, as pessoas narcisistas são aquelas pessoas que acham que eles são melhores do que os outros. Pessoas com a síndrome narcisistas, eles não acham que os outros podem falar bonito igual eles. Eles não acham que os outros podem ter a inteligência deles. Eles não acham que ninguém pode ser melhor do que eles no entendimento, no conhecimento. Então, o narcisista, ele não sente empatia pelo seu próximo. Então, tem muita gente hoje que começaram a criticar os irmãos da graça, começaram a criticar os irmãos que estão ensinando sobre o Evangelho Eterno, que muita gente está dizendo aí que o Evangelho Eterno é fantasia, é heresia e é uma armadilha do inimigo. Qual inimigo? Sabe qual é o inimigo das nossas almas? É o próprio ser humano. Talvez esse ser humano que carrega a síndrome narcisista dentro dele e acha que ele é o dono da verdade. Meu querido, nós só somos a continuidade dos patriarcas, dos profetas, dos discípulos, dos apóstolos. Qual o nome que você daria hoje para nós que somos ensinadores do século 21? Somos o quê? Apóstolos? Somos discípulos? Somos atalaias? Nós somos o quê? Somos profetas? Somos o quê? Somos patriarcas? Acredito que não, porque cada um desses nomes que eu mencionei já ficou no passado. Então, o que nós... Qual o nome que você daria para nós? Você sabe? Coloca aí um nome no comentário. Se você colocar um nome bonito, eu vou adotar. Dê a sua opinião aí.
Qual o nome que você daria para os ensinadores do século XXI, os ensinadores da graça, os ensinadores do Evangelho Eterno? Qual o nome que você daria para nós? Se for um nome bonito e eu ver que tem coerência bíblica, eu vou adotar. Então, meu querido, a pessoa narcisista, ele não tem empatia pelo seu próximo. É o tipo de pessoa camaleão. Irmão Alberto, o que é a pessoa camaleão? Sabe o que é, meu querido? A pessoa camaleão é aquele tipo de gente ou tipo de pessoa que deixa de lado o senso de identidade e começa a mudar e a moldar o seu jeito de ser para poder se encaixar nos diversos grupos sociais que elas encontram pelo caminho. Tem pessoas, irmãos, que se modam ou muda o seu jeito de ser só para poder se encaixar nos grupos a qual ela serve, a qual ela se encaixa, a qual elas se identificam. Então, a pessoa narcisista é desse jeito. Meu querido, eu comecei a sair do sistema religioso a partir do ensinamento do nosso irmão Geraldo Moraes. Foi os ensinamentos do irmão Geraldo Moraes que me abriu os olhos para a realidade bíblica. Eu fiquei 45 anos no sistema religioso e foi preciso ouvir um irmão que ele diz que ele só tem a 4ª série, mas foi preciso usar essa pessoa que Paulo está mencionando, que não era sábio aos olhos humanos, que não era inteligente aos olhos humanos, que não tinha sabedoria aos olhos humanos, mas foi esse homem, a pregação dele, o ensino dele, que me abriu os olhos para estudar a Bíblia de uma maneira certa. Foi através do nosso irmão André Pimentel, foi através do nosso irmão Geraldo Moraes, o nosso irmão Elcio de Jesus, o nosso irmão Cristiano França, o nosso irmão Messias de Souza, o nosso irmão Erivelto Soares, o nosso irmão Júlio Chaves e agora o nosso irmão Cláudio Mendes. Esse baluarte aí, esse homem de Deus que não teve usurpação, esse homem que não teve inveja, esse homem que não carrega com ele esse senso de identidade. Foi ele que começou a divulgar o meu canal para o Brasil inteiro. E hoje eu estou feliz, estou alegre, porque eu encontrei pessoas que não trazem consigo a síndrome narcisistas nas suas vidas. Então foi através desses homens que hoje eu estou aqui no YouTube agradecido ao meu grande Pai Eterno por estar aqui, ó, alegre, feliz, estudando mais do que eu estudava. Foi o irmão Cláudio Mendes que me incentivou a estudar mais ainda a Bíblia. Meu querido, o nosso tempo que nós temos de folga é só Bíblia, 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 Bíblia. Irmão Alberto, você não tem tempo para com a sua esposa, não? Irmão Alberto, você não tem tempo com os seus filhos, não? É o contrário, meu querido. Os meus filhos são tão trabalhadores que eles não têm tempo para mim. A minha esposa, ela começa no trabalho dela, que ela administra o almoxarifado aqui da cidade. Ela ficou 10 anos na Defensoria Pública. Hoje, ela administra o almoxarifado da cidade e ela tem que estar lá no pátio, lá no trabalho dela, 4h30 da manhã. E só volta para casa 6h30, 7 horas da noite. É o contrário, é ela que não tem tempo suficiente para o nosso lazer. O único dia que ela tem de folga, que ela tem 2 empregos, é o dia de domingo. Então, nós temos tempo um para o outro dentro de casa, mas por o lazer, nós não vamos dizer que não temos, mas temos também. Mas não é tão simples assim. Então, quando eu estou em casa, a minha alegria, o que se satisfaz o meu ser é estudar a Bíblia, estudar, escrever, estudar, buscar conhecimento.
Então, o tipo da pessoa camaleão, sabe o que é? É aquela pessoa que não deixa, não é? Ou aquela pessoa que deixa de lado o seu senso de identidade. Ele não consegue identificar nem ele mesmo, a pessoa que tem a síndrome narcisista. Ele não consegue identificar nem ele mesmo. E às vezes quer corrigir os outros, quer olhar defeito nos outros. Ele se acha tão superior que ele não enxerga o seu problema. Não enxerga que ele é uma pessoa, que ela é uma pessoa narcisista. Então esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, ele é capaz de se moldar, mudar e moldar o seu jeito só para ele se encaixar nos grupos a qual ele pertence, não é? A qual ele se encaixa. É assim que as pessoas, que esse tipo de gente se encaixa e é assim que eles vivem. Então, meu querido, pouca gente sabe disso que eu estou falando aqui, mas é fácil saber disso, é só pesquisar. Está lá no Google. Eu pesquisei. Você acha que eu estou falando coisa aqui que não existe? Como muita gente está falando aí que o evangelho eterno não existe. Como não existe, meu querido? O evangelho eterno não existe, não? Então eu vou te fazer uma pergunta. Deus existe? Você vai me responder, existe. Mas você ver Deus? Não. Deus é para ser visto ou é para ser sentido? É para ser sentido. O evangelho eterno, a graça de Deus, a multiforme graça de Deus, é para você ver ou é para você sentir? Meu querido, no mundo espiritual, não é para você ver as coisas, é para você sentir. Porque aquilo que você apalpa, não precisa você ter fé. Na galeria da fé, em Hebreus 11, que ali é a galeria da fé, é como se você entrar num museu e contemplar os quadros, contemplar aquelas pinturas, né? Aquelas pinturas abstratas, né? Que é muito linda. Eu já fui 2 vezes em museu. Tive a oportunidade, quando estava fora do meu estado, um lugar muito longe, né? Muito longe. Aí no final de semana tivemos uma hora de lazer ali e os companheiros chamaram, vão no museu? Eu falei, vamos. Nós temos tempo, vamos. Aí pedi uma autorização aos nossos superiores lá, né? Ixi, meu Deus, quase que... Perdão, Senhor. Pedimos autorização a quem deveria pedir, não é? E fomos ao museu. E lá a gente contempla todo tipo de quadros. Tem quadros que quanto mais você se afasta, mais você enxerga a realidade. Quando você chega mais perto, não é tão real assim. Assim, meu querido, é a palavra. Quanto mais você procura entender, mais você tem que fazer isso aqui, ó. Se você fazer isso aqui, às vezes ela vai te cegar. Sabe o que acontece? As pessoas que querem ser tão inteligentes, tão sabido, eles estão tão próximo da leitura bíblica que ela acaba cegando eles. Se afasta um pouquinho, meu querido. Se afasta um pouquinho. Reveja os seus conceitos e começa a parar para pensar um pouco. Dá um tempo. Identifique a você mesmo. E depois você vai entender que o que Paulo falou na igreja de Corinto é o que está acontecendo nos nossos dias no século 21. Então pouca gente sabe disso. Pessoas com transtornos de personalidade narcisista, essas pessoas superestimam as suas habilidades e elas exageram nas suas realizações. Às vezes, meu querido, é necessário a gente se humilhar, pedir perdão ao nosso Criador pelas coisas que a gente fala, pelas coisas que a gente fica falando, até mesmo nas redes sociais,
contra as outras pessoas. Mas aí, quando a gente se humilha, pede perdão e a gente revê os nossos conceitos, aí a gente aprende. Então, essas pessoas que têm essa síndrome narcisista, eles sempre acham que são superiores. Eles sempre acham que são originais ou são especiais. Muitas das vezes, essa superestimação de seu próprio valor e realizações implica, meu querido, uma subestimação do valor e das realizações dos outros. A pessoa que ele tem a síndrome narcisista, ele não consegue enxergar nos outros, o conhecimento, a sabedoria, é no sentido espiritual, que Deus dá ao outro, não. Não consegue. A pessoa narcisista, ele acha que só ele que tem a condição, que tem, vamos dizer assim, as realizações. Ele acha que só ele tem a prioridade de alcançar conhecimento, de alcançar sabedoria, a ponto de o outro não alcançar. Porque o narcisista, ele acha que só ele é capaz de alcançar tal coisa. Mas você viu o que Paulo fala aqui? Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ou seja, o narcisista, ele não é bem visto aos olhos de Deus. Subestimação do valor é uma coisa tão ruim. O narcisista é uma coisa tão ruim que eles têm essas, vamos dizer, características aqui. A primeira característica de um narcisista, ele tem um padrão persistente de grandiosidade. Você sabia disso? Uma das características do narcisismo é a pessoa que acha que ele tem padrão de grandiosidade. Mas a pessoa também que é narcisista, e muita gente não sabe que tem essa síndrome. Eu consigo identificar quando eu vejo alguém criticando os outros, achando que só ele é que sabe, que só ele é que tem o poder de conhecer, só ele que tem o poder da grandiosidade. Então o narcisista, além dele ter um padrão de grandiosidade, ele também tem a necessidade de admiração. Se tem uma coisa que essas pessoas têm, eles têm uma necessidade, meu querido, de ser admirado. Eu não tenho. Os nossos irmãos aí da graça também não têm. Os nossos irmãos aí do Evangelho Eterno também não têm. Mas os críticos têm. Eles é preciso apagar a estrela dos outros para que a deles possam brilhar. O narcisista é assim. E eles têm também, meu querido, convicção de que só eles são especiais. Eles têm a sensação de que só eles são merecedores. E ele é capaz de explorar as outras pessoas para alcançar os seus objetivos próprios. Agora, esses caras ou essas pessoas, eles têm inveja dos outros e têm convicção de que os outros é que têm inveja deles. Eles são assim. Agora, sabe qual é o remédio para isso? Espiritualmente falando?
é aceitando 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 27, aonde diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você pode dar glórias ao nosso eterno Criador? Então é isso, meu querido. O que o apóstolo Paulo passava nos seus dias na carne, nós estamos passando hoje também. Mas você acha que nós vamos desistir? Cada vez mais nós vamos estudar a Bíblia, escrever, pesquisar alguma coisa para estar trazendo para você assuntos do céu, estudos do céu. E eu falei uma coisa interessante a um nosso irmão que fez um comentário no vídeo. Ele é crítico, né? Eu acho que ele é do sistema ainda. Talvez seja judaizante. Tem um irmão aí no comentário dos meus vídeos que ele faz umas perguntas, mas ele já tem a resposta. Ele só faz para futucar mesmo, né? Para meter agulha. Eu falei com ele uma coisa. Aguarde os próximos capítulos. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Que nós estamos preparando estudos que vai deixar muita gente de boca aberta. Mas esses estudos, não pense que o nosso irmão Alberto vai afirmar nada de certeza, não. Eu só vou jogar e vou fazer pergunta. É assim que nós devemos fazer. Eu não sou o dono da verdade. Os nossos irmãos não são. Um abraço aí para os nossos irmãos da graça, o nosso irmão Cláudio Mendes, que também foi através dele que eu comecei a falar sobre o Evangelho Eterno, que nada tem a ver com uma nova doutrina. Não. O anjo de Apocalipse 14:6, ele só está fazendo uma coisa que foi mandada pelo o nosso grande eterno Criador. O anjo ali, ele só está fazendo o quê? Está concluindo uma coisa que veio desde lá do jardim do Éden. Aquele jardim que foi colocado no Éden. Não é jardim do, é jardim no. O lugar chamava-se Éden. E Deus colocou um jardim no Éden e não jardim do Éden. Tá bom, meu querido? Fique na graça, fique na paz do nosso eterno Criador e aguarde, tá? As cenas dos próximos capítulos, porque o irmão Alberto, os nossos irmãos da graça, o nosso irmão Cláudio Mendes, nós não estamos para brincadeira, nós estamos evoluindo no conhecimento, porque é isso que a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. Você vê que as duas coisas estão juntas, graça e conhecimento. Então não vem aqui com a sua síndrome narcisista e venha dizer que você é superior a alguém, porque não é não. Nós temos que estar no mesmo nível, no mesmo patamar. Graça eterna e bom fim de semana em nome do nosso Criador. Amém.